Paz do Senhor, amém? Estão felizes de estar aqui nesta noite? Quantos estão felizes? Levanta a mão. Felizes, realmente. Assim espero, hein? Quero apresentar o Daniel e a esposa. Fica em pé, Daniel, por favor, a esposa. São nossos amigos, queridos, que têm também nos abençoado no nosso ministério. Deus abençoe, sejam bem-vindos aqui. Logo que eu cheguei, encontrei com o irmão e ele falou: eu espero que eu nunca pegue Covid. Eu acho que eu tenho uma péssima notícia, acho que todos nós vamos pegar um dia. A gente não vai escapar disso, não. E a gente não deve estar preocupado com a Covid, porque ela é uma criação humana. Ela pode até matar apenas o corpo da gente, mas não pode matar o espírito. Eu acho que tem muita gente preocupada demais com a Covid, dando um valor exagerado na Covid. Nós devíamos estar muito mais preocupados com aquele que mata o corpo e o espírito. Nós estamos andando um pouco ao contrário da história. Se nós não estamos preparados para a Covid, você imagine quantas 7 taças da ira de Deus forem derramadas, e quando 7 selos forem abertos. Nós estamos um pouco meio medrosos demais, ansiosos demais, zelosos demais dos corpos físicos da gente. Eu fiquei assim horrorizado com a situação de Manaus. E não a situação de Manaus, a situação do mundo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você já orou pelos milhares e milhares que morrem todos os dias, sem nenhuma esperança de salvação, sem Cristo Jesus? Ficamos horrorizados com o que acontece em Manaus, com a Covid. São mais de 2 milhões de pessoas que morreram até agora. E os que estão morrendo sem nenhuma esperança de salvação? Você tem tido a mesma misericórdia deles? Será que a dor das pessoas de Manaus, dos estados do Brasil e das nações, de pessoas que morreram de Covid, você sente a mesma dor por aqueles que estão morrendo sem nenhuma esperança de salvação? A Covid trouxe coisas assim espantosas para a gente. E eu estava pregando numa igreja recentemente, vou repetir o que eu disse. Eu acho que a igreja de Jesus está mais preparada para a volta do anticristo do que para Cristo. Olha como nós estamos aqui hoje, todos mascarados, seguindo um protocolo que nos foi imposto. Não é errado isso, por favor. Limpamos nossas mãos com álcool e gel, quanto for necessário. Estamos cuidadosos com os nossos corpos físicos, mas será que o mesmo cuidado nós estamos tendo com o corpo espiritual? Estamos limpando o exterior, muito bem limpado, com medo de pegar Covid, porque vamos morrer com a Covid, mas não estamos preocupados em santificarmos nossas vidas no altar do nosso Deus. É uma incoerência muito grande. Nós nos preparamos, ali tem a maquininha que ofere a nossa pressão, a febre, se estamos dentro do padrão ou não. Porque se estivermos com 37, eu acho, não entra, 37,5 não entra. Vocês não estão percebendo que as maquininhas já estão sendo preparadas para o anticristo? Vai chegar um dia, e é interessante que a maquininha vai na mão ou na testa. Isso tem que trazer algum sentimento para a gente. Essa maquininha vai evoluir para uma outra situação, que vai chegar um tempo em que você vai ser marcado, aqueles que vão aceitar o número da besta. E cuidado, porque a Bíblia fala que, se possível, enganariam até os escolhidos. Nós não estamos nos apercebendo, pastor Adriano, do perigo que a noiva de Cristo está correndo. Estamos criando os distanciamentos sociais,
Cristianismo é a única religião do mundo que implica em relacionamento. Sem relacionamento entre as pessoas e Deus, não existe cristianismo. Existe islamismo, hinduísmo, qualquer outro ismo na vida, menos cristianismo. Cristianismo implica em que as pessoas se relacionem com as pessoas e com Deus. Nós não estamos nos apercebendo do perigo que a igreja do Senhor está correndo. Nós nos acovardamos. Desculpe, pastores, irmãos queridos, nós nos acovardamos. Foi fácil fechar a igreja brasileira. Bastou uma lei. Foi fácil fechar a igreja no mundo. Bastou uma lei dos governos. Eles fecharam as igrejas, mas os shoppings continuam lotados, os restaurantes continuam cheios, as ruas, os ônibus, todos estão cheios, mas as igrejas precisam fechar as portas. E nós fomos aceitando isso de forma normal. E pessoas têm medo de vir à igreja. Eu conheço pessoas, membros que processou a igreja porque ela ficou aberta. Se eu fosse pastor no Brasil, a igreja ia ficar aberta. Quem me levasse para a prisão, eu deixaria ela aberta, ela em meia boca, sossegado, e viria todo domingo pregar na igreja, para quem tivesse. Porque é em tempo de crise que a igreja tem que mostrar a diferença. Tertuliano já disse uma frase muito clássica, que a semente, o sangue dos mártires vertidos na terra, era o fertilizante do evangelho. O sangue dos mártires vertido na terra era o crescimento do evangelho. Nós vamos passar por perseguição, já estamos começando. E não estamos nos apercebendo. É fácil controlar as nossas vidas. Vai chegar um dia, gente, que eles vão falar assim: olha, você tem conta no banco tal, então sua conta está bloqueada, sem que ir ao banco. Aí você vai ao banco. Por que a conta está bloqueada? Porque você vai receber primeiro receber um negócio na sua mão, uma marcação. Se você aceitar isso, suas contas estão liberadas. Se você não aceitar, você não pode comprar nem vender. Irmãos, está muito fácil controlar as nossas vidas, vocês não estão percebendo. Está fácil demais controlar. Essa maquininha vai evoluir para alguma coisa maior. Aí você vai chegar no shopping, aqui, o shopping de Santa Bárbara, vai entrar, não está marcado lá, o 666. Aí você fala: não, mas eu sou cristão, então chama a polícia imediatamente, no quartinho lá, você tem a opção de aceitar a marca ou não. Não aceitou, provavelmente vai para a prisão rapidamente. Vai ter marca até nas igrejas, porque vai ter gente que vai aceitar a marca, vai ficar na igreja. Nós não estamos nos apercebendo do perigo que a gente está correndo. Covid não é nada perto do que está para vir. Vos trago nesta noite, não é boas novas estão em Jesus. Vos trago nesta noite uma palavra introdutória que vai piorar. As coisas não vão melhorar. Se você está esperando melhora, você está equivocado. Quanto mais Cristo se aproxima, mais as coisas vão se complicando. Israel está fazendo paz, e agora fará paz talvez com a Arábia Saudita. A Bíblia não fala apenas em sinais de guerra, ela fala quando ouvirem falar em paz, paz e paz. Nós estamos iguaizinhos os asiáticos, já que eles fazem. Estamos todo mundo caminhando. Quem determinou 1,5 metro de distância? Quem determina essas coisas? Quem determina essas coisas? Dá um soco, uma mãozinha para cumprimentar, um negócio aqui. Eu não sei, parece que a gente está ficando tudo endurecido. Eu estava brincando, fui num restaurante em Campo Grande, a Casa do Cupim, onde a palavra é proibido rir. Eu pensei: será que rir dá Covid? Eu vou rir então, e ri bastante daquela asneira. Aí você vai, põe uma luva, põe a máscara, vai comer com 200 pessoas no ambiente, depois você tira a máscara, tira a luva, e está todo mundo falando e conversando. Qual é a situação? Aí eu viajo de avião, distanciamento. Eu penso: bem, tem 3 poltronas no avião, com certeza vai ter uma na janela, a do meio vai estar livre.
e a outra eu vou estar. Mas que nada, está todo mundo se apertando. Vou viajar para Campo Grande, para Cuiabá. Falei, bom, vai ter distanciamento social no ônibus. Aí chego no ônibus, onde está o distanciamento? É só na igreja. Na igreja tem que ter. E o povo está obedecendo. O povo está todo mundo aceitando. Todo mundo aceitando. Ah, não tem que cumprir a lei. Eu gosto quando Pedro fala, quando ele é questionado pelos fariseus e pelo sinédrio. Eles falam, ó, compensa, nesse caso, eu vou obedecer a Deus. Está pensando que está fácil, A igreja aceitou muito fácil as normas desse mundo. Muito fácil demais. Em prol da saúde. Em prol de não morrer gente na igreja. Na verdade, estão morrendo que não está vindo na igreja. Por onde eu passei, morreu muita gente que não estava na igreja. Na Rollins, em Campo Grande, a igreja, o mais novo lá tem 78 anos. E eles estão indo na igreja todo dia. E eles falam assim para mim, se eu morrer em Cristo, qual é o problema? Ninguém quer morrer não. Quer ficar para quê? Irmãos, cuidado. Eu falo sempre para o pastor Adriano, olha, prepara a noiva de Jesus, que ela não está pronta. Nós não estamos prontos para a vida, nós estamos prontos para a festa, para a celebração. Se deixar, a gente passa o ano todo cantando e celebrando. Mas não está pronto para morrer, não. Não está pronto para a volta de Jesus. É como aquelas virgens, as loucas e as sábias. Eles estavam lá. 5 preparadíssimas. 5 estavam na igreja. Estavam lá dentro. A hora que o noivo chegou, tinha azeite. Mas não tinha o suficiente para que o noivo esperasse o noivo. Está gente assim. Está na igreja, tem óleo. Mas não tem óleo suficiente. Tem azeite, mas não tem o suficiente. Então, por favor, encha o recipiente do teu corpo com o Espírito Santo de Deus. E estejam prontos a qualquer hora, para que a hora que ele chegar, seja daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, seja quando ele chegar, você esteja pronto para esse encontro. Por favor, estejam prontos, preparados. A última coisa que eu quero falar, introdução da palavra de Deus, é sobre as 3 parábolas que Jesus conta em Lucas. Ele conta 3 parábolas, e o erro da igreja do Senhor Jesus é dividir as 3 parábolas quando vai pregar, porque a Bíblia é um livro escrito sem divisões. E ele conta 3 parábolas. Ele conta a parábola primeiro da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da dracma perdida, e depois ele conta a parábola do filho pródigo, o perdido. Os 3 estão perdidos, mas são 3 situações totalmente diferente. Eu quero explanar bem rapidamente. A primeira história é da ovelha perdida. Para que a ovelha seja encontrada, o pastor precisa buscá-la. Nessa parábola é a história de alguém que nunca experimentou do amor de Jesus. E ele precisa buscar o perdido. Ele tem que deixar aquelas que conhecem no redil e precisa buscar aquela que se perdeu. As 99 estão salvas, mas alguém se perdeu. Porque a ovelha que se perde, ela é daltônica. Ela nunca retornará. Quanto mais ela tenta encontrar o caminho, mais ela vai se perder. É o único animal da terra que não tem senso de direção. É a parábola que o pastor tem que buscar. Mas a segunda é outra coisa, de algo perdido. Fala de algo que se perdeu na casa. E aqui é uma palavra dura para aqueles que estão na igreja e estão perdidos. Dentro da igreja. E só a igreja pode encontrar. A dracma perdida é uma das tragédias maiores dos dias de hoje. Conta que a mulher tinha as dracmas e perdeu uma. E ela não chamou ninguém. Ela então resolveu levantar o sofá, as cadeiras, e procurar aquela dracma, a sua moeda perdida. E ela só se alegrou quando ela encontra a moeda. Aqui aqueles crentes que estão na igreja, desanimados, já perderam a alegria, estão aqui, mas estão perdidos. Precisam ser chocalhados, precisam ser encontrados de novo.
E esse encontro só se acontecerá quando a igreja os encontra. Jesus não vai buscar mais os perdidos que estão na igreja. Atente para o detalhe. É preciso encontrar. E talvez eu fale para 3 tipos de pessoas nessa noite. O primeiro é aquele que está perdido. Eu preciso encontrar Jesus. O segundo é aquele que se perdeu na igreja. Pode ser um crente antigo, pode ser um velho, pode ser um jovem, pode ser uma criança. Em um momento da sua vida você estagnou, se perdeu. Não adora mais, não canta mais, não louva mais. A vida tornou-se uma mediocridade. Eu venho para a igreja porque não tem outro lugar para ir. A igreja tem o papel de encontrá-lo. Mas o terceiro, talvez seja a maior tragédia. E o maior erro dos pastores é pregar essa parábola de forma diferente. Porque ela indica 2 coisas impressionantes. Primeiro, situação. Ele já estava na casa do pai. Ele estava na casa do pai. É aquele que está na casa do pai, sai da casa do pai. Tem uma triste notícia para você nessa noite. Todos aqueles que já saíram da casa do pai, Deus Pai nunca irá buscá-lo. Deus nunca mais irá buscá-lo. Palavra dura. É esse o contexto da parábola. O filho chega para o pai e pede tudo o direito que ele tinha, mas ele não tinha. Mesmo assim o pai dá o direito para ele ser o filho mais velho, ele dá o novo. Você quer ir, filho? Pode ir. Eu não quero que você vá. Aqui você está seguro, você está guardado, protegido, você tem tudo que você precisa. Você quer ir? Pode ir. Eu vou ficar aqui na casa. Eu creio que você vai retornar. E o filho foi para uma terra distante. O pai tinha todos os mecanismos, era rico, para ir buscar o filho. Convencê-lo a voltar, o pai não foi, o pai ficou. A parábola do filho pródigo é uma coisa tão séria, que às vezes nós perdemos muito tempo buscando gente perdida, que tem que voltar sozinho. A gente fica jogando pérolas aos porcos, desculpem. Aquele que já encontrou com Jesus, ele tem que encontrar o caminho dele. Ele já conhece a palavra. E diz o texto que depois que aquele moço perdeu tudo, viveu uma vida dissoluta, ele caiu em si. Aqueles que deixaram a casa do pai, precisa cair em si e reconhecer: quantos trabalhadores na casa de meu pai se alimentam melhor do que eu? Voltar para a casa de meu pai. Vou dizer ao meu pai: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de chamar o teu filho. Fazem como os teus jornaleiros. Nós invertemos as parábolas, pastor Adriano. Nós ficamos correndo atrás de pessoas que foram embora. A obra lá é do Espírito Santo de Deus. Ele precisa reconhecer e voltar para a casa do Senhor. Ele precisa reconhecer. Não tem mais o que fazer. Quem come com porco tem que reconhecer que lá não é o lugar dele. Quem come com porco, quem está no mundo, tem que reconhecer que a casa do pai, ele experimentou a bênção, a dádiva de salvação, de alegria, de gozo. Ele era alimentado da casa do pai. Ele tem que retornar para a casa do pai. Não tem que correr atrás de ninguém. E ele voltou. Diz a história, o pai, naquele período, naquele contexto que eu vivo, usa galabeias como esta. E se você tentar correr com isso daqui, não é fácil. Mas quando o pai viu o filho, ele correu. O filho vinha vindo, ele corre em direção ao filho. Porque ele sabe que o filho está voltando para casa. E o filho prepara o discurso para o pai: pai, pequei contra o céu. Filho, não tem problema, voltou para casa. Tudo que eu queria de você é que você voltasse para casa. Não quero saber por onde você andou. Não quero saber o que você fez. Que tipo de vida você viveu? O importante é que você voltou. Sabe, filho, eu deixei reservado uma roupa nova para você. Eu deixei reservado um anel novo, que é sinal que você é meu filho, sempre será meu filho. Aquele que abandona a casa do pai, Deus me revela, sempre será o filho de Deus, sempre será filho, sempre será filho, sempre será filho. Eu tenho uma sandália nova para você. Vai tomar um banho primeiro, vai se limpar primeiro, e depois vista as roupas e vamos celebrar, porque você estava perdido e voltou. O pai não foi buscá-lo.
tem que reconhecer que está perdido e voltar para a casa do Pai, porque ele já teve experiência dentro da casa do Pai. Quem é você nessas 3 parábolas? Você é um perdido que não experimentou do amor de Deus ainda? Você é o perdido dentro da igreja que precisa ser encontrado? Ou você é aquele que se afastou e tem que retornar? São 3 histórias totalmente diferentes, que precisam ser contadas simultânea. Não tenho tempo para dizer sobre toda a parábola, o sentido geral da parábola. Mas nós precisamos nos preocupar mais. Não é com o pródigo, desculpem, mas que estão perdidos. Aqueles que não conseguem, que nunca conheceram Jesus, que nunca experimentaram do amor e da graça de Jesus. Às vezes estamos perdendo muito tempo com pessoas, quando deveríamos investir todo o nosso esforço, todo o nosso recurso, para que o mundo conhecesse Jesus como Senhor e como Salvador. Nós devíamos confiar mais na obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu nunca me esqueço que nos meus testemunhos, alguém pergunta: pastor, quantas pessoas já se converteram no seu trabalho? Eu falei: não sei, eu não converto ninguém. Mas pastor, você não deu? Rapaz, não sei. Se você perguntar quantas Bíblias eu entreguei, passam mais de 1.000, 2.000 Bíblias. Quantos se converteram? Não sei, não é obra minha. Graças a Deus, porque se fosse minha, eu escolheria quem se converter. Mas é obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que tem muitas crises na igreja, porque as pessoas estão convencidas, mas não convertidas. Convenceu pela oratória do pastor, pelo louvor da igreja, mas não foi convencida pelo Espírito Santo de Deus, que precisava ter uma mudança total e absoluta da vida. Trago nesta noite para vocês notícias que não são boas, mas trago boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é boas notícias, ele é boas novas para todo aquele que crê. Quando começou a Covid, eu fiz 2 coisas da minha vida. Parei de assistir qualquer notícia, porque eu não queria contaminar o meu coração e a minha alma com isso. Tem pessoas que ficaram tão doentes na Covid, que engravidaram da Covid. Pegaram a Covid, mas nunca teve os sintomas da Covid, Daniel. Sentiu falta de paladar, olfato, diarreia, mas não tinham nada. Dizia: eu estou com Covid, eu estou com febre, mas não estava. Mas também todo dia de manhã, Jornal da Manhã, 6 horas da manhã, miserável levanta para assistir jornal, mas não levanta para orar. Uma raça de miserável. 6 horas da manhã, morreram 300 pessoas na Itália, morreram 200 pessoas em Paris, e vai assistindo. Aí volta para casa, jornal das 8, assisto das 8 da manhã. Aí vem almoçar, liga a televisão, miserável, assiste o jornal das 11. Morreram 500 agora. Não satisfeito, ele volta à tarde, liga de novo, esse jornal regional. Hospitais estão lotados. Não contente com isso, o miserável liga a televisão à noite, no jornal Praganal, e assiste aquela imbecilidade. Aí o cara fala: eu sou o próximo. Aí agora quando vai pegar? Nem vai pegar, miserável, vai morrer. Vai morrer de medo. Nós somos alimentados por boas notícias. E quando a Covid chegou, eu falei: não quero saber de má notícia, chega, porque para mim o Evangelho de Jesus é a boa notícia que interessa para você e para mim. Hoje eu estava na Nazareno, o pastor disse pela manhã: vamos alimentar a nossa vida, alimentar a nossa alma, que aquilo que é útil, agradável, não alimentar todo dia com notícia ruim. A Covid para mim foi uma bênção. Tem sido uma bênção. Alguém tem assim um lencinho para enxugar suor? Um lencinho, tem um lencinho aí? Lencinho de papel mesmo, qualquer tipo de lenço. Eu preguei numa igreja, mandei uma toalhinha para ele, falou: pastor, eu peguei a sua toalhinha. Para quê, meu irmão? Por causa do teu suor. Eu falei: rapaz, vai pegar a toalhinha do Valdomiro, né? O povo é engraçado, o povo é doido. O povo confia no lencinho ungido, mas não confia no de Jesus. O povo é maluco, o povo não tem juízo não. Então a gente não foi criado para isso, pastor Adriano.
A minha filha pegou a Covid. Foi, filha? Logo no comecinho, começou quando ela pegou. Viajou comigo para o Egito, pegou Covid. Não falei para ninguém. Eu falei, vou orar. Não tinha tratamento, não tinha nada. Ela pegou. Agora eu brinquei com Deus, falei assim, Deus, por favor. Viajei a Burkina Faso, viajei ao Sudão. Ninguém usa máscara nesses lugares. E pegar Covid no Brasil, ninguém merece. Ninguém merece. Então, Senhor, por favor, me poupe da Covid, porque amanhã eu faço o exame. Amanhã é dia de exame de Covid, antes de eu viajar para o país que eu estou voltando. E eu espero que a notícia seja essa: pode viajar em paz, você não tem nada. E é engraçado que foi uma coisa assim interessante. Quando eu estava vindo para o Brasil, eu tenho alguns amigos que falaram assim para mim, pastor, quando eu chegar no Brasil, eu serei o seu motorista, o seu Uber. Fiquei todo feliz, né? Ter um carrão bonito para andar, serei o seu Uber. Cheguei no Brasil, fui visitá-lo, ele falou, pastor, minha mulher pegou Covid. Eu acho que eu estou também. No outro dia fui visitá-lo, falou, pastor, não chega, eu peguei Covid. Então esse motorista, que ia ser o meu motorista, o Uber, estava com Covid. Aí eu estou tranquilo. O reverendo que me acompanhava nas missões, na Assembleia de Deus, também pegou Covid. Pelo menos umas 10 pessoas que eu tive contato, pegaram Covid. E disseram para mim, pastor, você não pegou Covid? Você não sabia de nada? Só soube depois. Eu só soube que eles estavam com Covid depois, porque se eu soubesse que tinha Covid, eu tinha me afastado deles. E eu fiquei lá com eles, numa boa, pastor, desculpa, eu estou com Covid. Eu falei, rapaz, agora que você me fala, porque se você sabe, você não vai. O medo te prende. Uma das histórias mais trágicas da minha vida aconteceu em Campo Grande. Eu estava lá na cidade, a igreja no centro da cidade, eles têm 380 igrejas, e todo dia vinha um infeliz e dizia, Nivaldo, pastor, missionário, cuidado, tem muito marginal drogado aqui, que eles podem bater em você, depende da hora que o senhor chega. Rapaz, eu sou protegido por Deus. Mas de tanto as pessoas falar para mim, eu me convenci que as pessoas podiam bater em mim naquele lugar, porque na área central, perto da rodoviária, e muita coisa acontecia. O medo me dominou. E quando eu cheguei um dia, 4 horas da tarde no domingo, depois de pregar um sermão sobre missões, eu fui colocando a chave assim para abrir a porta, e a chave não entrava. E lá longe apontou um homem, sujo, daquele jeito que só a misericórdia de Deus. Ele me viu colocando a chave ali, não entrava, porque o medo. Ele falou, ei moço, fica tranquilo, eu não vou te bater, eu não vou te matar, eu não vou te machucar, fica tranquilo. Está com medo de mim, né? Aliás, eu vou atravessar o outro lado da rua, porque eu não sou digno de chegar perto de você. Imagine, eu me senti um fariseu terrível, me senti aquele levita da parábola do bom samaritano, e senti o sacerdote daquela parábola. E eu estou pregando, nós suscitamos mais de 1000 crianças, eu já tive mendigo na minha casa, mas o medo me dominou. Eu vou passar longe de você, pode abrir com calma, entra, eu vou esperar você entrar, e depois eu passo. Aí eu tive que encontrar aquele homem, e aí eu fui falar com ele. Ele falou assim, eu dei a mão para você, você não pode dar a mão para mim, você está com medo de mim. E eu dei a mão para ele, peguei na mão dele, pedi perdão por ele, choramos ali um tempo. Ele falou, sabe, pastor, eu sou um desviado da igreja, eu não consigo voltar para os caminhos do Senhor. Minha esposa está ali com a minha filhinha, na rua, precisando de fralda. Eu vim buscar fralda para tentar encontrar alguém que me desse fraldas. Aí eu levei ele para o canto, fui buscar uns recursos, fralda. Minha filha tinha dado um pacote de bolacha grande, eu dei para ele as bolachas, tal. Depois oramos ali, nos ajoelhamos, demos dinheiro para comprar fralda, ele chorou bastante. No final foi a tragédia, pior foi a tragédia. Falou, pastor, agora eu quero te abraçar. Olhei para o cidadão, sem máscara, cidadão de rua, de risco. Falei, agora eu abraço ou eu morro. Ou eu sou hipócrita. E nos abraçamos ali, longamente. Eu prefiro
abraçar alguém e morrer servindo a Jesus do que ficar distante e não poder amar as pessoas que estão ao meu redor. Missões sem risco não é missões. Vida sem risco não é vida. Quero compartilhar rapidamente com vocês. Eu tenho um tempo tranquilo, não se preocupe que eu sou... quando eu estou na igreja batista, sou um pastor batista. Quando eu estou na pentecostal, sou um pastor pentecostal. Quando eu estou na presbiteriana, sou um pastor presbiteriano. Quando eu estou no Sudão do Sul, em outros países, eu estou num culto que dura 8 horas, 6 às 8 horas. Então, tudo bem. A gente pode fazer um culto africano aqui e terminar muito longamente. Mas eu sei que ninguém aguenta. Eu fico pensando como vai ser no céu, porque só tem culto no céu. Manhã, tarde e noite, não tem dia. É adoração constante. Então a gente vai pensar, putz, vai ser chato demais ficar no céu. Tem gente que pensa assim, porque o céu vai ser uma chatice para algumas pessoas. Porque a gente não consegue se preparar para ficar no céu. A gente está aqui na igreja, mas está doido para ir embora. O relógio, né? Quando a gente tem retiro no nosso país, todo mundo deixa o relógio lá numa mesinha. Imagina se o celular da gente ficasse na mesinha. A gente morria. A gente está se grudado com o celular. Até agora está ligado, pode ter certeza, estão ligados o celular de vocês. Capítulo 1 de Lucas, eu quero compartilhar num contexto missionário da alegria do Senhor. Abram aqueles que trouxeram suas Bíblias, abram. Aqueles que trouxeram seu Samsung, seu Apple, seus telefones também abram. Porque vai chegar uma época, uma tecnologia, que eu não vou pedir, abram suas Bíblias. Vou dizer, abram seus celulares, em Mateus capítulo 5. Porque ninguém traz Bíblia na igreja. Ninguém traz mais nada. Capítulo 1, um texto que eu já falei, mas eu quero que Deus dê uma revelação nova nele. A partir do verso 5, no tempo de Herodes, rei da Judeia, Lucas 1, 5. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos. Olha só, casal profundamente abençoado, justos, irrepreensíveis aos olhos de Deus, semelhante a Cornélio, semelhante a Jó, mas havia uma dificuldade entre eles: eles não tinham filhos. Caminhando um pouco com o texto, diz que eles não tinham filho por causa de 2 motivos. Primeiro, Isabel era estéril. Segundo, ambos já eram de idade avançada. Ou seja, o tempo já tinha passado. Deixa-me dizer a primeira palavra profética para você nessa noite. Nenhum tempo passa quando Deus está no controle das nossas vidas. Nenhum tempo passa. Quando o kairós de Deus bate nas nossas vidas, ele se cumprirá. Então somente nós temos que aprender a arte de esperar pacientemente no Senhor, no tempo exato de Deus, para que Ele venha realizar na sua, na minha, nas nossas vidas, nas nossas famílias, no Brasil, nas nações, o propósito que Ele tem para todos. O propósito de Deus para as nações é que um dia todas as nações se curvarão e adorarão o Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? Esse é o propósito principal de Deus. Eles não tinham filhos, estavam numa idade avançada, mas temos que entender uma coisa: com certeza Zacarias e a sua esposa Isabel oraram a Deus pedindo um filho. Eles queriam um milagre. Eles precisavam de um milagre. Não tinha inseminação artificial, não tinha os médicos que existiam naquele tempo. Eles oraram e nada aconteceu. Nações, tribos, povos e línguas têm orado e buscado para que missionários cheguem
para pregar o evangelho. E até hoje, até agora, há muitos povos e nações e línguas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e como Salvador. Mas eu profetizo que nessa noite, Deus pode levantar nesta igreja, neste ambiente espiritual, alguém que é resposta de oração para um povo de uma nação que ainda espera alguém lhes levar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Primeira coisa, missionária. Segunda coisa, certa vez, existem algumas coisas em Deus que é extraordinário. Primeiro, tem umas palavras na vida, de repente se move, de repente chove, de repente um milagre acontece. Quando a Bíblia fala de repente, é que algo sobrenatural está para acontecer. E eu espero que nessa noite seja uma das noites em que o de repente de Deus se move nesta igreja, e o milagre da qual você está esperando pode acontecer no ambiente nesta noite, porque Deus se faz presente neste ambiente, em nome de Jesus Cristo. Certa vez, eles estavam ali, e é engraçado, estavam servindo como sacerdote diante de Deus. Apesar de toda a dificuldade que eles estavam vivendo, de estarem sozinhos, de Deus não ter respondido às orações, eles continuavam servindo a Deus. Não é bom isso? Quando você não tem uma oração respondida, muitos desanimam, muitos desviam do caminho. Mas Isabel e Zacarias continuaram servindo a Deus. Eles tinham a exata compreensão do poder de Deus. Enquanto as pessoas ficam dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo, eles se esquecem de olhar para Deus. Deus é o pulmão do mundo, não é a Amazônia. Recentemente na Itália, um homem que ficou alguns meses internado por respirador artificial, saiu muito zangado pelo preço que ele pagou do ar. Aí a repórter perguntou, a CNN perguntou: por que o senhor está tão bravo com o hospital? Ele falou: estou bravo comigo, porque eu paguei uma fortuna para ter um ar, e nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respiro todos os dias da minha vida. Eu sou o ingrato para com Deus. A partir de hoje, eu passo a agradecer a Deus por o ar que eu respiro. Não é estranho como nós nos comportamos diante das adversidades? Isabel e Zacarias, mesmo sabendo que já eram velhos, eles estavam ali servindo a Deus, porque eles criam que de alguma maneira ainda poderia acontecer algo sobrenatural. Mas não é só isso. Diz o texto que no momento específico que aquele grupo de sacerdotes estava servindo diante de Deus, ele foi escolhido. Deus não faz nada por acaso, irmãos. Deus não faz nada por acaso. É o tempo perfeito de Deus, foi escolhido para ir apresentar incenso a nosso Deus. O sacerdote apresentava um incenso que chegava ao altar, que chegava ao Deus, aos céus, como cheiro agradável a Deus, ou seja, de louvor. Mesmo em meio a toda a adversidade que ele passava, ele oferecia incenso no tempo dele, ou seja, ele agradecia a Deus por todas as coisas que estavam acontecendo na vida. Irmãos, nós precisamos ter um coração agradecido constantemente, quase todos os dias. Quando eu envio mensagem para as minhas filhas, antes de irem para o trabalho, eu digo: mantenha um coração agradecido. O segredo de Deus para as nossas vidas é manter um coração agradecido em qualquer situação que você estiver vivendo. Mantenha um coração agradecido. Diz o texto, caminhando um pouco, que eles estavam ali para oferecer incenso, e chegando a hora de oferecer incenso, todo o povo estava orando do lado de fora. E aí veio o anjo do Senhor, apareceu. Eu sempre gosto de pensar que quando a palavra de Deus fala em anjo do Senhor, na teofania divina, anjo do Senhor é a própria presença de Deus. Deus vai aonde está Zacarias.
E se você quer ter a bênção de Deus, você precisa ter esse encontro tal qual Zacarias teve. Ele estava oferecendo incenso de adoração, de louvor a Deus, e o Deus chega para ele e fala uma das maiores declarações para ele. Ele estava diante do altar à direita, queimando incenso, quando Zacarias viu o anjo, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Irmãos, nós precisamos entrar em sobrenatural. Existe um tempo nas nossas vidas. As nações estão clamando por sobrenaturais. Muçulmanos têm sonhos, visões, revelações, continuam sonhando com Jesus, que aparece no Nilo, aparece em Meca, aparece em Medina, no Paquistão, no Afeganistão, em todos os lugares do mundo, e ele fala: eu sou Jesus, vem e segue-me. Uma experiência sobrenatural tem mudado vida de pessoas ao redor do mundo. E quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus, muda também a sua vida, mas gera medo. Quando Isaías, no capítulo 6, teve um encontro com Deus, ele diz: ai de mim, que sou pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o anjo tirou uma tenaz do altar, tocou na boca do profeta e o purificou, e o relacionamento continuou. Ele viu o anjo do Senhor, perturbou-se, ficou com medo, e aqui tem uma coisa fenomenal. Verso 13: mas o anjo disse-lhe: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Olha que palavra fantástica. Eu estava dizendo numa igreja recentemente, que eu tenho 4 orações não respondidas, que só Deus sabe. São apenas 4. Uma se realizar na minha morte, as outras 3, também só Deus sabe. Talvez nessa noite, eu fale para pessoas que têm orações não respondidas. Deixa-me dizer uma coisa para você nessa noite. Pode ser que no de repente de Deus está dizendo a você: irmão Carlos, irmão João, Francisco, Odélia, sua oração esta noite foi ouvida, e eu vou dar a resposta que você precisa. Você orou alguns anos atrás. Você pensa que eu não escutei a sua oração, mas eu escutei. E eu queria ver até que ponto você ia se manter na minha presença. Até que ponto você ia manter em gratidão e adoração. Por isso eu vim hoje dizer a você, Francisco, João, Amélia, sua oração foi ouvida nesta noite. Orações precisam ser ouvidas. A Arábia Saudita clama por missionários, e Deus tem enviado mulheres das Filipinas, empregadas domésticas. Você pensa que Deus só pode usar pessoas diferentes, doutores, ou poliglotas que falam 3, 4 línguas? Deus usa quem Ele quer. Aliás, eu queria ser a jumenta de Balaão, porque a jumenta viu o anjo. E está cheio de gente intelectual que não viu nunca nem a asa do anjo. E a jumenta de Balaão viu. Eu estou brincando uma vez, eu disse: se aquela jumenta não foi para o céu, ninguém vai. Então, irmãos, é brincadeira. A jumenta viu o anjo. E o anjo disse ainda para Balaão: Balaão, eu mataria você, mas a coitadinha da jumenta, por me ver, eu a pouparia para continuar vivendo. As mulheres das Filipinas são as melhores babás do mundo. E quando os príncipes herdeiros da Arábia Saudita têm filhos, eles dão para as mulheres cuidarem. E sabe o que acontece? As mulheres começam a pregar o evangelho para essas crianças. E elas estão se convertendo. Falam hoje em centenas, milhares de pessoas convertidas. Elas devolvem, batem nessas mulheres, devolvem para lá. Mas elas são tão boas que eles vão buscar de novo essas mulheres. Deus tem usado as Filipinas para pregar o evangelho para um lugar onde não se pode entrar. A oração e o clamor daquele povo tem chegado aos ouvidos de Deus. A oração da Arábia Saudita tem sido respondida. Deus tem escutado as orações do povo da Arábia Saudita.
Deus tem escutado as orações do Irã. Deus tem escutado as orações da Coreia do Norte. Deus tem escutado as orações das 133 tribos do Brasil, na Amazonas, que ainda não foram alcançadas pelo amor de Jesus Cristo. As orações desse povo podem ser ouvidas nessa noite, e você pode ser o homem, a mulher, que vai levar o evangelho para aqueles nesses lugares. Eu nunca me esqueço, quando eu li a história de como o evangelho chegou na Coreia pela primeira vez. Obrigado pela água. Diz que um moço queria pregar o evangelho na Coreia há muitos séculos atrás. Mas ele não tinha nenhuma capacidade nem condições para ir. Então ele se alistou na marinha inglesa para pregar o evangelho para eles. E quando ele se alistou na marinha inglesa, ele entrou no navio. E quando o navio estava passando perto da costa, ele pegou a Bíblia, embrulhou em vários plásticos e se lançou ao mar. Quando ele chegou, entrando nas águas internacionais da Coreia, ele foi metralhado pelos coreanos e morreu. A Bíblia dele boiou e caiu para os soldados. Alguns deles pegaram aquela Bíblia, suas casas eram de paletas de madeira, havia flechas e era o inverno. Eles pegaram as páginas da Bíblia e foi colando ali para aquecer a casa. Passaram-se alguns anos, as páginas amareladas, o Evangelho de João estava ali, algumas páginas. Alguém foi para a Inglaterra estudar inglês, voltou, olhou para as palavras que estavam em João, praticamente todo o capítulo de João inteiro, capítulo 3 para frente, e por causa da morte desse homem que se alistou, o Evangelho chegou pela primeira vez na Coreia unificada há muitos séculos atrás. Deus ouviu a oração. Oração respondida, porque Deus é o Senhor da história, e Ele tem todo o controle das nossas vidas. Então vos trago nessa noite notícias que são tristes. O mundo vai piorar, porque o mundo jaz no maligno, mas vos trago boa notícia, que será para todo o povo. Jesus Cristo é a boa notícia que você precisa. Jesus Cristo é a boa notícia para a sua família, para a cidade de Santa Bárbara, para o Brasil. Jesus Cristo é a boa notícia para todas as nações da terra. Nós precisamos compartilhar as boas notícias e não somente as más notícias. Nós ficamos um tanto desesperados, porque as pessoas, como o pastor disse hoje pela manhã, quem tem Facebook, põe alguma coisa e espera receber 15 mil likes. Mas será que esses likes, Jesus daria um like no que você posta? Isso é um mundo estranho que a gente vive, de pessoas ansiosas, com fome, mas buscando em fontes erradas. Só Jesus pode matar a sua sede e a sua fome. Primeiro, Ele é o pão da vida que desceu do céu. Se você está com fome de vida, alimente-se do pão que é Jesus. Está sedento de água de justiça, se alimente, beba da água viva que desceu do céu. Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele é a solução para as nações, é a solução para a Covid, mas não apenas para a Covid aqui, Ele é a solução para as nossas vidas, para todo e todo sempre. Zacarias teve medo, mas a sua oração foi ouvida. E eu tenho visto muitas respostas de orações. Eu estava em Burkina Faso recentemente, e orando por aquele povo. São 22 milhões de fulanes que vivem no norte, no centro-oeste da África, do Senegal, a Mali, a Níger, a Burkina Faso, a Gana. São 22 milhões. Um dos povos menos alcançados da terra. 99,9% muçulmano. Tem dois agravantes. Primeiro, não sabe ler e nem escrever. Segundo, são nômades. E o terceiro, a maioria mora em lugares onde não tem eletricidade.
Então, como alcançar um povo neste contexto? A Covid foi uma bênção para mim, porque Deus me deu estratégia e criatividade. Deus é um Deus criativo, irmãos. Olha aqui, se transmite culto ao vivo, não tinha isso antes, tinha, irmão? Agora é culto ao vivo. Já vira televisão, aquelas câmeras grandes, tem que contratar pessoas para fazer, vai continuar. Aí depois, daqui a pouco não tem mais ninguém na igreja, só culto nas casas. Ninguém vem na igreja, mas tem que ter o pastor prega e o culto, todo mundo assiste pela televisão. Aí assiste o culto e Netflix, junto. Povo doido, povo maluco. Povo não é sério não. Povo não é crente não. Povo não é sério. Povo é crente como o diabo, Tiago 2,19, até o diabo é. A gente não é sério não. A gente tem algumas coisas na nossa vida. E a Covid deu criatividade. Eu falei, Deus, eu preciso me dar alguma coisa, porque 22 milhões, esse povo não sabe ler e escrever, não tem quase nenhum pastor, não tem uma igreja forte. Porque povo alcançado é aquele povo que não tem uma igreja o suficientemente capaz de alcançá-los. Nós já estamos longe disso. Nós somos um povo alcançado. E aí, Deus falou, me deu uma ideia de rádio. Eu falei, mas rádio nesse contexto? O povo está com telefone, com televisão, com internet. Rádio. Aí procurei um rádiozinho. Como na Eucliffe, que é tradutora de Bíblia, tem o rádio. Eu fui lá e comprei 15 rádios. Eu falei, mas Deus, não tem eletricidade naquele povo. Aí eu carreguei os rádios por 3 dias. Falei, agora eu vou ter que deixar carregado 3 dias, dá para escutar o evangelho todinho. Só tem o evangelho, Novo Testamento, inteiro na tradução. Entreguei 15 rádios. Falei, Deus, e quando acabar esse negócio, o que vai virar? Falei, meu filho, tem algo maior do que isso. Você está preocupado com um radinho desse? Tem algo, eu tenho um rádio melhor para você. Mas que jeito, Deus? Aí Deus ouviu a minha oração. Deus me deu um radinho com placa solar. Aleluias. Se eu estou num povo pentecostal de Atos dos Apóstolos, ele fala aleluia, glória a Deus, levanta a mão. Mas a gente é tão tradicional. Eu estava pregando numa igreja Assembleia de Deus. Os assembleanos viraram batistas no Mato Grosso do Sul, e os batistas viraram assembleanos. Porque os batistas, os pentecostais são os batistas. Em alguns lugares as pessoas parecem que falar aleluia é pecado. Glória a Deus nem se fala. E a gente vai perdendo a oportunidade de começar a treinar para o céu. Santo, santo é o Cordeiro, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. A gente perde a chance. E Deus nos deu esse radinho com placa solar. Mas não é só isso, o bichinho tem luz. Aí, não tem lâmpada lá, tem luz. Louvado seja Deus. Mas não é só isso. Nós compramos a memória que tem o Novo Testamento todinho. Colocamos dentro do rádio. Passamos uma cola para selar, para eles não tirar a cola. Porque isso aqui é um rádio, funciona como um rádio. Pode vir alguma coisa boa da China, vem e vê. Aqui tem. Você tem que saber usar a criatividade. Vem a Covid, mas também vem o rádio. Vem a Coronavac, mas vem o rádio. E aí, colocamos aqui. Tegimo junubu fu ala hen o wi bilisa waddi junubu ka dinyaga fa berde yimbe fu mbaylitiki o wi lamdo wi neddo fu gando junubu na os. Você não entende nada, né? Não tem importância. Quem tem que entender é eles. Irmãos, eles penduram o radinho no pescoço. O sol de 38, 50 graus do deserto do Saara bate no radinho aqui nessa parte do rádio. Carrega em 2 horas. Eu acho que o povo fulano já escutou o evangelho mais vezes do que muita gente que está aqui na igreja hoje. Eles escutam todo dia, toda hora. Nos últimos 100 rádios que foram entregues,
10 pessoas se converteram a Jesus Cristo, amém? 10 pessoas se converteram a Jesus. Porque a fé, em Romanos 10, 14 ou 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais o Espírito Santo ministra ao teu coração, mais você fica perto de Jesus, e mais longe do mundo. Mais perto de Jesus, evita o pecado. Mais perto de Jesus, tem alegria. Mais perto de Jesus, tem paz. Mais perto de Jesus, não tem medo. Mais perto de Jesus, tem esperança. Mais perto de Jesus, você encontra salvação, porque Ele é boas novas para todos. Feiticeiros estão pedindo rádios, líderes muçulmanos estão pedindo rádio, mas eu sei que vai acontecer uma perseguição, mas quando eles acordarem, já será tarde demais, porque o estrago do céu no reino das trevas já aconteceu, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Mas nós começamos, mas o milagre não é só esse. Nós começamos com um projeto para 15 rádios, para 500 rádios. Cada radinho custa R$45. Hoje o projeto está em 5.000 rádios. E para a alegria do Senhor, os 5.000 custa 225 mil reais. Todo o dinheiro já está depositado para comprarmos os 5.000 rádios. 500 já foram comprados. Eu quero compartilhar as boas novas que Jesus está fazendo. Louvado seja o nosso Deus. Não se entristeça, Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a minha oração, Deus está ouvindo as orações dos povos fulanos, Deus está ouvindo as orações dos hindus, dos muçulmanos, Deus está ouvindo a oração das pessoas de Santa Bárbara, Deus está ouvindo, e no tempo certo, Deus lhe dará criatividade para compartilhar o Evangelho para quem quer que seja. Eu nunca me esqueço, quando eu era pastor em Campo Grande, uma mulher muito católica me chamou, e eu fui para a casa dela, e parecia um altar a casa dela. Tinha tanto santo na casa daquela mulher, que eu não sabia que existia tanto santo assim. E ela doente, precisando, a mulher uma miserável, precisando ser curada. Ela olha para mim e fala assim: pastor, antes do senhor orar, eu lhe faço uma pergunta. Você crê nos meus santos? Eu olhei para ela assim, pensei no meu coração mal. Ela só está precisando de ser curada e vai falar em santo para mim. Mas o Espírito de Deus me deu uma palavra. Eu perguntei para ela assim: quais santos? Eu falei: esse que está na parede tudo aqui. Eu falei: deixa eu ver. João Batista eu conheço. Um santo bom, João Batista é bom. Francisco de Assis, muito bom, gostava muito de animais, muito bom. E São Jorge? São Jorge eu tinha que me livrar do São Jorge. São Jorge não dava. Falei: olha, madame, São Jorge eu não conheço a história, não falei mal dele, é da mitologia, mas não falei mal dele, que é só mitológico. Eu falei: olha, Pedro foi um bom santo também. Nicolau, falei de todos os santos que estavam da mulher ali, que ela citava o nome. Eu falei: esse santo foi bom? Foi. Aí eu falei: sabe de uma coisa, minha querida? A senhora sabe qual significa a palavra santo? Separados. A senhora é santa. Não, pastor, eu não sou santa não. A senhora é. Talvez não seja agora, vai ser daqui a pouquinho, mas a senhora é. Eu falei: eu creio em todos os seus santos que estão aqui, menos algum que eu não sei a história, não podia mentir. Ele falou: então o senhor pode orar por mim? Quais dos santos o senhor vai orar? Eu falei: por nenhum. Mas permita-me orar pelo santo da cruz. No meio do santo estava Jesus pregado na cruz. Falei: olha, a senhora conhece a história de Jesus, né? Então eu vou orar pelo santo dos santos, que é Jesus. E naquele dia, ali na rua Alberto Sebe, onde eu morava, praticamente onde eu morava, eu compartilhei o amor daquela mulher. E no final ela falou: pastor, se o senhor faz falar do mal de um santo, eu preferia morrer do que receber a tua oração. Mas como o Senhor falou bem de todos eles e orou por Jesus, eu recebo a sua oração. E a minha casa está aberta a hora que o Senhor quiser, para compartilhar desses santos dos santos, que é Jesus.
Nós não fomos chamados para ser juízes de ninguém. Nós fomos chamados para apresentar as boas novas de Jesus. Seja o feiticeiro, seja o macumbeiro, seja quem for. E para nós passarmos o vídeo, eu termino com uma pequena história que está em Atos dos Apóstolos, não precisa se preocupar. A Covid também foi muito boa para mim, por quê? Eu terminei em 31 de dezembro de 2020, a 6ª leitura da Bíblia em um ano. 6ª, porque eu amo isso aqui. Se eu não ler, eu morro. E esse ano eu espero fazer 6ª leituras. Todo o tempo livre que eu tenho, eu estou lendo a minha, porque eu amo a leitura. E ai de mim, se eu não ler. Quando nós olhamos para alguns textos da Bíblia, Deus me revela muitas coisas na Bíblia. Quando Filipe encontra com o eunuco no deserto, depois de passar pelo maior avivamento da história, logo após a perseguição, ele encontra com o eunuco, e depois de pregar o evangelho para o eunuco, porque o eunuco tinha ido adorar em Jerusalém, mas não sabia o sentido da adoração. Tem muita gente na igreja hoje que não entende o sentido da adoração, do que é adorar a Deus. A gente está aqui. Ele voltava, eles não entendiam nada que aconteceu lá. Aliás, estou lendo Isaías 53, não sei se ele fala do profeta, de quem ele está falando. Filipe aproxima, sobe na carruagem e começa a compartilhar o evangelho. O homem se converte talvez em 5 horas de conversa. Deixa eu dizer uma tragédia para você nesta noite. Antigamente nós precisávamos de um sermão, e 5.000 almas se convertiam. Precisamos de 5.000 sermões para uma alma se converter nos dias de hoje. Escutem. Pessoas pregavam em multidões e vinham à frente. Não era palavras de elogios, não era autoestima, autoajuda, era poder de Deus. O evangelho é poder. Era confronto do pecado. Pedro pregou, 5.000 almas se converteram. Tantos pregadores, milhares se converteram. Hoje pregamos milhares de sermão para que uma verdadeiramente se converta. Há uma tragédia no nosso meio. Mas terminando a parte do eunuco, ele termina a história, o eunuco se converte, e ali tem uma poça d'água, e o eunuco pergunta para Filipe: bem, Filipe, é tudo perfeito, tudo bem, entendi o evangelho. Algo impede que eu seja batizado? Nós colocamos muito peso nas pessoas quando se convertem. Nós queremos que elas fiquem santas para depois serem batizadas. Queremos que elas passem por todo um processo que nós mesmos nem passamos. Colocamos um peso na vida das pessoas que nem nós conseguimos levar. Quando Filipe termina a história com o eunuco, Filipe é um judeu e ele sabe que o eunuco é um homem castrado, e ele fala: e agora, o que eu vou fazer? E Filipe fala para ele uma das maiores declarações da história bíblica: é lícito se creres. Ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Salvador. E eles desceram naquele lugar. Filipe batizou o eunuco, diz o texto, e ele, alegre, seguiu o seu caminho, porque ele recebeu as boas novas de Jesus. Quando você recebe as boas novas, você anda em alegria de vida. Uma conversa de 5 minutos mudou a história, de 5 horas mudou a história de um homem. Então nós precisamos aprender a não colocar peso enorme sobre os ombros de uma pessoa. No país em que eu moro, se alguém converter-se imediatamente a ser batizado, eu não vou dar um estudo bíblico para ele, eu vou batizar e depois eu vou instruí-lo dos caminhos como deve andar. Nós fazemos ao contrário. É um evangelho muito estranho, o evangelho que nós pregamos nos dias de hoje. É um evangelho quase sem graça, sem misericórdia. Mas o pior de todos é quase um evangelho sem poder. Vos trago nessa noite palavras de encorajamento, mas também palavras para vocês refletirem sobre que tipo de evangelho eu tenho vivido. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho, estou no meu tempo, eu tenho 5 minutos, vídeo de 8, e eu prometo a vocês que até 8h40 eu termino. Eu estou mais longe que vocês, eu estou viajando hoje para Campinas, amanhã faço meu exame de Covid, tenho que ficar no aeroporto um tempão,
e dia 19, dia 20, às 4 horas da manhã, se tudo der certo, eu estou partindo de volta para o norte da África, para ter a minha liberdade, ter o direito de não usar máscara. Ter o direito de não usar máscara.